leu, por exemplo, e quem não leu, aí é que está curioso mesmo. Doutor Décio, eu vou fazer a primeira pergunta. O que tem a ver os conceitos de biologia, de fisiologia e o funcionamento do sistema nervoso com mediunidade? Ou até mesmo com o espiritismo? Então, esse assunto é muito interessante, porque assim, a mediunidade, até um pouco tempo atrás, aí, um século, ela era considerada pela psiquiatria uma crise psicótica. Então, os médiums, eles eram considerados loucos e eram muitas vezes internados em hospitais psiquiátricos. O espiritismo era tido como uma coisa de enganação, com embusteiros e assim por diante. O tempo e a produção científica foram mostrando que não é isso, né? Tanto que o DSM-4, que é o dicionário de doenças mentais americano, o 4, ele tem uma novidade que, assim, ele diz textualmente que existem situações em que o estado dissociativo não é patológico. O que é estado dissociativo? É a pessoa começar a dizer que ela é outra pessoa, né? Isso é considerado, tem uma doença psiquiátrica em que o indivíduo fica dissociado, com a sua identidade dissociada. Às vezes em 2, 3, 4, 5 pessoas, assim por diante. Personalidades múltiplas, né? Que o pessoal conhece assim mais vulgarmente. E o DSM-4 diz assim que, principalmente em ambientes religiosos, isso pode acontecer sem ser, de maneira alguma, patológico, sem ser doença. Isso até, na época, foi polêmico, porque muita gente já acreditou que aquilo era a medicina admitindo que a mediunidade existia, que a espiritualidade existia, que os espíritos existiam, e não é isso, né? Foi um grande avanço, sim, porque pelo menos agora o médium não precisava se esconder para entrar em transe mediúnico, né? E depois muita coisa rolou debaixo dessa ponte. Dos marcos desse processo foi a tese de doutorado do Dr. Alexander Moreira de Almeida. A tese de doutorado dele em psiquiatria na USP de São Paulo era justamente estudando médiums espíritas. E ele mostrou no trabalho dele que os médiums espíritas que ele estudou tinham mais saúde mental, o estado mental deles era mais saudável que a maior parte da população brasileira. Então, não só não eram loucos, como eram mais sãos do que a média. Além desse trabalho dele, mais recentemente, o doutor Marco Aurélio Bastos Júnior, que é um endocrinologista aqui do Mato Grosso do Sul, ele publicou o doutorado dele fazendo uma comparação com ressonância nuclear magnética de médiums espíritas com pessoas não médiums ostensivos, né? Porque todos nós somos médiums. E aí ele também mostrou que não existiam as características que são algumas das características de volumes de estruturas encefálicas que são características dos pacientes psicóticos, né? Então, a própria psiquiatria foi mostrando que a mediunidade não era doença psiquiátrica. Só que, ainda assim, existe um preconceito muito grande com relação a esse assunto. O que aconteceu? Aconteceu que o André Luiz e o próprio Kardec, no livro dos médiuns, ele fala 9 vezes lá que todos somos médiuns, e ele mostra e deixa muito claro que a mediunidade ela é um atributo físico, né? Então, a mediunidade não tem a ver com o grau de elevação do espírito do médium, nada a ver. Quer dizer, tem a ver no efeito, mas não na causa. E que ela é herdável. Nós fizemos um trabalho aqui, na Associação Médica Espírita do Mato Grosso do Sul, em que a gente mostrou que a mediunidade ela é herdável, ou seja, passa mais especificamente
de mãe para filha, porque são 2 mulheres para cada homem, né? Então é muito importante essa caracterização, só que nós não publicamos esse artigo, né? Não encontramos quem publicasse. Mas o artigo foi bem conduzido e trouxe essa conclusão que a gente acredita nela. Até porque as mulheres, elas são biologicamente preparadas para a materialização, né? A gestação nada mais é do que isso. Quem fornece o ectoplasma para o espírito reencarnar é a mãe, é a gestante, né? Então, a partir daí, a gente começou a trazer esses estudos de mediunidade, sempre buscando entender o que está acontecendo dentro do cérebro enquanto o indivíduo está no transe mediúnico. E o Marco Aurélio, que eu citei já, o endocrinologista aqui do campo de Mato Grosso do Sul, na tese de mestrado dele, ele fez um trabalho que eu queria fazer desde a época do Santa Cecília, que era medir pressão arterial, frequência cardíaca, glicose no sangue, eletroencefalograma, pressão arterial, medir todos os parâmetros possíveis num médium durante o transe mediúnico. Ele fez isso. E esse artigo dele, ele publicou. Além desse, ele publicou outros artigos, porque ele também fez eletroencefalograma, ele publicou um artigo só do eletroencefalograma, outro artigo sobre as alterações hormonais, outro artigo sobre as questões da melatonina, da pressão arterial, do nível de influência do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, e aí por diante. E o que aconteceu? Os trabalhos que ele publicou começaram a impactar no meio científico. Então, eu me atrevo a dizer que tanto Alexander Moreira como o Marco Aurélio, como o Giancarlo Lucchetti, são os pesquisadores que inauguraram na ciência clássica o assunto mediunidade sob o aspecto médico. Ou seja, é um fenômeno fisiológico que está presente em todas as pessoas, mas que em algumas pessoas se apresenta de uma maneira aumentada, de uma maneira mais nítida, de uma maneira diferenciada, que é o que nós chamamos de médiuns ostensivos. E aí, esse assunto passou a ser tratado de uma maneira diferente. Ou seja, agora ninguém quer saber. Por exemplo, o Dr. Gary Schwartz, é um americano, ele publicou vários artigos para tentar mostrar que existem médiuns que realmente conseguem prever coisas que só poderiam ser previstas se tivesse contato com a espiritualidade, médiuns que entravam em contato com pessoas que eles não conheciam e obtinham informações sobre a vida dessas pessoas. Ele sempre se preocupou com trabalhos científicos que buscassem a veracidade da mediunidade. O Marco Aurélio, o Alexander, eles já estão preocupados em explicar o que é que está acontecendo no cérebro dessas pessoas, não é? Qual é a neurofisiologia da mediunidade? Então, a gente pegou, dentro do que a gente tem de orientação do André Luiz, que é a revelação espírita, a gente pegou esses estudiosos que já começaram a estudar a mediunidade antes da gente, e a gente começou a traduzir isso em artigos científicos e em texto. Então, muitos desses artigos do Marco Aurélio eu participei como autor, mas eu coloquei tudo que eu penso no da Alma Corpo Físico. Tem um capítulo específico sobre isso, né? Então, primeiro a gente dá uma ideia sobre a questão da mediunidade, das funções das estruturas do cérebro, e depois a participação dessas estruturas na mediunidade. E uma coisa que, assim, eles nem passam perto ainda de discutir, mas que a gente já está tentando introduzir, é a questão da glândula pineal, né? No mundo maior, o André Luiz descreve a pineal sendo a glândula da vida mental. Ele coloca isso como um fator importante para a mediunidade, e a gente tem ido nessa direção. Eu tive o prazer de participar de um artigo falando sobre a glândula pineal, que foi publicado na Neuroendocrinology, né? Junto com o Jorge Daher e o Giancarlo Lucchetti.
Nesse artigo, a gente pega todas as afirmações que o André Luiz fez há mais de 60 anos atrás sobre a glândula pineal e todas as afirmações que ele fez que foram confirmadas. E esse artigo, a última vez que eu vi, ele já tinha sido referenciado por 180 outros pesquisadores. Então, é um trabalho que está sendo muito lido e muito citado, né? E é uma coisa interessante, porque a gente está colocando Chico Xavier e André Luiz na academia, né? Estamos colocando ele dentro dos artigos científicos. E mais do que isso, o artigo ele é uma prova de que a mediunidade existe e que ela é um assunto a ser estudado. Porque como é que aquele mineirinho, né, há quase um século atrás, como é que ele que não fez faculdade, que não morava numa cidade que tinha nem biblioteca, como é que ele escreve um livro com tanta informação técnica de tão profunda e tão precisa, ao ponto de quase 100 anos depois a gente está provando que ele estava certo lá atrás, na questão da mediunidade. Então, eu acho que é um conjunto. Os aspectos biológicos, os aspectos fisiológicos, os aspectos espirituais, que estão sendo vistos nesse momento e traduzidos para o entendimento dessa função psíquica, fisiológica, que é a mediunidade. E como toda função fisiológica, passível de adoecimento, né? A gente respira, é normal respirar, mas se a gente tiver dificuldade para respirar, doença do aparelho respiratório. Tem doença do aparelho cardiovascular, tem doença do aparelho gastrointestinal, tem doença da mediunidade, que os espíritas conhecem como ninguém, né? É verdade.